Olá, pessoal. Quero conversar com vocês hoje sobre os números inteiros. O que seria, então, os números inteiros? De forma mais prática e direta, são os números negativos e positivos. A temperatura é um bom exemplo da representação dos números inteiros positivos e negativos. Inclusive, recentemente tivemos, histórico, a temperatura negativa em quase todo o estado, né? Então, vocês sabem que existe temperatura negativa e é uma boa referência para isso. Dizemos que o número mais 4 é positivo e que o número menos 9 é negativo. O sinal geralmente indica se é positivo ou negativo, simplesmente, né? E o zero, ele não é positivo nem negativo. Na verdade, o zero a gente chama ele de referencial. É o que nos dá referência ao que é positivo ou negativo. Tá? A partir dele que a gente considera o positivo e o negativo. Os números positivos podem ser representados com ou sem sinal, que é o sinal de mais. Então, se eu tiver 10 positivo, eu posso representar ele com mais na frente ou apenas o número 10. E assim ele vai ser um número positivo. A maioria dos números que a gente conhece até aqui são positivos. Os números negativos são representados sempre com o sinal de menos. Então, se eu quero representar 4 negativo, tem que ter o sinal na frente. 2 negativo, tem que ter o sinal na frente. Se nós tirarmos o sinal, ele não será mais negativo. Então, por regra, qualquer número escrito sem sinal é positivo, com exceção do zero, que é nulo, que não tem sinal. Conjunto dos números inteiros, então. A gente pode reunir o conjunto dos números naturais, que é os números que vocês conhecem até aqui. Aliás, você já conhece as frações, né? Vocês já conhecem outros números, mas os naturais a gente se refere aos números 0, 1, 2, né? Que vocês já conhecem. Se nós acrescentarmos números negativos a isso, nós temos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Tá? Então, inteiros a gente pode representar por Z e naturais pela letra N. Aqui, então, conjunto dos números inteiros, observação, começa com reticência porque segue infinitamente para a esquerda. Aqui são números negativos. Observa que o zero é o ponto de referência. Então, do zero para o positivo, 1, 2, 3, 4 e continua. E do zero para o negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Essa parte inicial aqui, de conhecer os números, tá? Seria a nossa introdução para hoje. Eu quero que vocês entendam que o zero é sempre a referência. Os números, como vocês já sabiam, ele é infinito, então, quando eu for representar este conjunto, eu sempre vou fazer uso, então, da reticência, tanto para a direita quanto para a esquerda, porque os positivos continuam e os negativos também continuam. Já quero chamar uma atenção importante. De novo, o zero é referência. Depois do zero tem o 1, o 2, o 3 e vai aumentando. À esquerda, depois do zero, eu tenho, no caso da direita para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3 e gradativamente
o número 1, 2 e 3 aumenta, mas é importante ter o entendimento que quanto maior, ou seja, menos 1, ó, menos 5 vale menos do que menos 1. Essa noção de quem vale mais e quem vale menos é importante a gente já ir adquirindo. A gente vai conversar mais sobre isso na próxima aula, quando a gente vê, então, conjunto dos números inteiros na reta numérica, tá? Hoje era isso, era só uma introduçãozinha. A ideia é vocês conhecerem os números negativos, podem lembrar em que situações vocês já usaram, né? Como eu falei ali no início, a temperatura é um ótimo exemplo, mas também temos saldos de conta bancária, positivo e negativo, isso também é uma referência, e por aí vai. Por hoje era isso então. Um abraço.